Audiolivro O Poder dos Pensamentos de Isabel. A Lei da Atração para Crianças e Pré-Adolescentes. Conteúdo exclusivo do canal Mente Mestra. Narração amadora: Marcelo Eustáquio Cândido. O Poder dos Pensamentos de Isabel é uma emocionante história de duas famílias que se unem para realizar seus sonhos e objetivos. Isabel e seu amigo Juninho encontraram uma maneira de realizar todos os seus desejos, usando o poder dos pensamentos para pensar somente coisas boas e positivas, e assim atrair tudo de bom para suas vidas e para as vidas de suas famílias. Mantendo os pensamentos bons e positivos em nossa mente, melhora a saúde do nosso corpo e nos torna crianças e adultos melhores. Atraímos para a nossa vida de acordo com aquilo em que mais pensamos. Essa é a lei da atração. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança entre nomes, fatos ou acontecimentos terá sido mera coincidência. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus e ao universo por todas as bênçãos e maravilhas concedidas por Ele na minha vida. Agradeço também a Ele por me dar a família maravilhosa que eu tenho. Minha esposa e meus 2 filhos, as pessoas mais importantes da minha vida. Que Deus abençoe vocês grandemente, através da leitura desse livro, que creio eu ter uma inspiração vinda dele mesmo, e que as palavras aqui contidas possam incentivar os jovens e as crianças a alcançar seus sonhos, desejos e objetivos, para que se tornem pessoas melhores e mais confiantes. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para que essa obra se realizasse. Muito obrigado. Autor Marcelo Eustáquio Cândido. Capítulo 1. Isabel e sua família. Isabel é uma menina inteligente e esperta. Gosta de brincar de casinha e de bonecas. Tira boas notas na escola, é uma menina muito educada que adora desenhar. Os pais de Isabel são muito amorosos com ela e lhes deram uma boa educação. Carolina, a mãe de Isabel, cuida da casa e Rogério, seu pai, trabalha na fábrica de calçados em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Rogério trabalha muito para pagar as contas do mês e o aluguel da casa onde moram. Certas coisas ruins e desagradáveis estavam acontecendo na casa de Isabel, como a falta de dinheiro e o medo que seu pai Rogério ficasse desempregado, pois a fábrica de calçados enfrentava momentos difíceis ultimamente. Mas Isabel estava prestes a descobrir um segredo que mudaria para sempre sua vida e a vida de seus pais. Um segredo tão incrível, capaz de trazer para a realidade todas as coisas que se possa imaginar, através do poder de seus pensamentos. Isabel tem um vizinho que mora ao lado de sua casa. Ele tem 7 anos, a mesma idade de Isabel. Juninho tem uma vida muito boa. Sua mãe é dentista e seu pai tem 3 lojas de móveis na cidade e alguns imóveis de aluguel. Às vezes Isabel se perguntava por que algumas crianças tinham tantas coisas que queriam e outras como ela não tinham quase nada. Ela ficava olhando Juninho andar em sua bicicleta nova, que havia ganhado de seu pai no seu aniversário. Isabel, por sua vez, havia ganhado uma boneca, mas reclamava com seu pai Rogério, pois havia dado a ela uma boneca que ela não queria,
por ser uma boneca mais simples, pois foi a que coube no orçamento de seu pai. Em um certo dia, num dia de domingo mais precisamente falando, Isabel e sua mãe Carolina foram até a pracinha da cidade. Um lugar lindo, cheio de árvores e com muitos bancos, uma grama verdinha e uma bela calçada, onde as pessoas caminhavam e andavam de bicicleta. Nesse dia, Juninho e seu pai estavam na pracinha também, Juninho andando de bicicleta e seu pai fazendo caminhada. Juninho dava voltas perto de onde Isabel brincava com sua boneca. Foi quando Juninho se aproximou pela primeira vez de Isabel e disse: "Oi, você mora ao lado da minha casa, não é mesmo?" "Sim", respondeu Isabel. "Qual o seu nome?" perguntou Juninho. "Isabel", ela disse. "O meu é Juninho." E disse Isabel: "É, eu sei." Juninho disse: "Como você sabe?" Isabel respondeu: "Eu ouvi outro dia sua mãe te chamando para almoçar." "Ah, sim", respondeu Juninho, com um sorriso meio que sem graça no rosto. Assim, os dois começaram uma grande e bela amizade. Juninho percebeu que Isabel escondia sua boneca atrás das costas e perguntou: "Por que você está escondendo sua boneca?" "É para ninguém ver", Isabel respondeu. "É porque tenho vergonha de mostrar. Eu disse para meu pai que não queria uma boneca assim." "Qual o problema com ela?" perguntou Juninho. "Ela é muito pequena e não tem uma roupa de princesa", respondeu Isabel. Então Juninho disse que entendia, mas que ela não deveria ficar assim, pois devemos agradecer por aquilo que temos, apesar de muitas vezes não estarmos satisfeitos com o que temos. Então Isabel disse para Juninho que para ele era fácil, pois estava com uma bicicleta novinha e tinha tudo o que queria, pois seus pais davam a ele. Juninho disse que nem sempre foi assim, não até que sua mãe conheceu um segredo e que ela usa até hoje para conseguir tudo o que se quer e que se possa imaginar. "Que segredo é esse?" perguntou Isabel, com os olhos brilhando de curiosidade. Então Juninho disse a ela que tudo que se quer e que se deseja pode ser atraído para nós usando a lei da atração. "Lei da atração?" perguntou Isabel. "O que é isso?" Nessa hora, o pai de Juninho o chamou para irem embora para casa. Juninho disse a Isabel que depois continuaria conversando com ela sobre isso, e que ela iria gostar muito de saber mais sobre esse grande segredo. Isabel voltou para casa muito curiosa naquele dia e se perguntava o que eram essas coisas que Juninho tinha falado para ela, pois ela nunca havia ouvido ninguém falar sobre isso. Ela pensou muito sobre isso à noite e a curiosidade de saber mais sobre a lei da atração estava ocupando a maior parte de seus pensamentos agora. Na segunda-feira de manhã, Isabel estava animada. Ela gosta muito de estudar e está fazendo o 2º ano do ensino fundamental. Logo que saiu de casa com sua mãe, ela avistou Juninho, que também estava indo para a escola, mas eles não estudavam no mesmo lugar. Deram apenas um sorriso um para o outro e acenaram com a mão dando um tchau. Isabel pensou consigo mesma que quando chegasse da escola, queria se encontrar com Juninho e saber mais sobre esse negócio da lei da atração. Capítulo 2. Os pensamentos negativos e a ingratidão de Isabel. Naquele mesmo dia, na segunda-feira, Isabel chegou chateada da escola.
A professora apagou a matéria do quadro antes que Isabel terminasse de copiar. Isabel pensou consigo mesma: só falta agora eu chegar em casa para almoçar e mamãe ter feito aquela carne que eu detesto. Dito no pensamento e materializado no mundo real. Isabel, logo entrando em casa, sentiu o cheiro de bife de boi, justamente a carne que ela detestava. Já fora logo reclamando com sua mãe: mamãe, você sabe que não gosto dessa carne. Não tinha outra coisa para fazer? Então sua mãe disse: não, Isabel, agradeça por ter essa e pare de reclamar. Isabel respondeu: fica difícil, mamãe, agradecer por aquilo que a gente não gosta. Isabel quase não comeu nada. Assim que entrou em seu quarto, sentiu um cheiro forte e ruim. Enquanto procurava para ver o que era, viu sua cachorrinha Lupita sair correndo debaixo da cama. Então ela disse: Lupita, você fez xixi de novo no meu tapete? Eu não acredito. O que mais pode acontecer para piorar meu dia hoje, meu Deus? Perguntou Isabel. Realmente, o dia de Isabel não estava nada bom. E parecia que, enquanto mais ela reclamava e pensava coisas negativas, pior estava ficando seu dia. Isabel não entendia, porque todas as coisas que ela não queria estavam acontecendo com ela, e pior, tudo de uma só vez. Depois que Isabel limpou seu quarto e colocou o tapete para lavar, sua mãe pediu a ela que colocasse o lixo para fora, pois estava na hora do caminhão da coleta passar. Isabel então levou os sacos de lixo para colocar na lixeira e viu que Juninho andava de bicicleta na calçada de sua casa. Isabel acenou para ele para que viesse onde ela estava. Então Juninho se aproximou de Isabel e disse: Oi, tudo bem? Mais ou menos, disse Isabel. Por que mais ou menos? Perguntou Juninho. Então Isabel começou a contar para ele como tinha sido seu dia, desde que estava na escola, e como as coisas que ela não queria aconteceram todas com ela e de uma vez só. Juninho achou algumas coisas engraçadas, principalmente a parte em que Lupita sujou o tapete, mas ele preferiu não rir, já que Isabel estava muito chateada com tudo aquilo que lhe acontecera. Depois de ouvir todas aquelas reclamações e palavras negativas de Isabel, Juninho respirou bem fundo e disse: Bem, sei que seu dia não foi fácil, Isabel, mas quero que preste muita atenção no que vou te dizer agora. Tudo o que aconteceu com você hoje foi o resultado, nada mais, nada menos, de tudo que você pensou no decorrer do dia. Como assim? Perguntou Isabel. Você me disse que pensou que não iria dar conta de terminar de copiar a matéria antes que sua professora apagasse do quadro? Sim, respondeu Isabel. Então, Isabel, depois você pensou na carne que não gostava, e aí então sua cachorrinha fez xixi no seu tapete. Foi tudo um resultado da energia que sua mente concentrou em coisas negativas o tempo todo. E Juninho continuou explicando. A lei da atração não escuta o que não se quer, ela apenas traz mais daquilo em que se pensa o dia todo, quer seja bom, quer seja ruim. Você está usando sua energia e força do pensamento naquilo em que você não quer que aconteça, Isabel. Ao invés disso, tente pensar naquilo que você realmente quer. Foi isso que minha mãe me ensinou. Até o fato de você ter ganhado aquela boneca foi fruto do seu pensamento, Isabel. Você disse que é exatamente a boneca que você não queria.
Você deve pensar no que você realmente quer e substituir seus pensamentos ruins por pensamentos bons. E você vai ver como tudo vai mudar para melhor. Como você se lembra de tantas coisas assim, Juninho? Perguntou Isabel. Juninho sorriu e disse: é que minha mãe fala tanto sobre isso que até já decorei. E outra coisa, Isabel, agradecer por tudo que temos e que recebemos é muito importante, pois isso muda nossos sentimentos para melhor. Não adianta só pensar em coisas boas. Devemos nos sentir bem em relação a tudo. O sentimento bom e o pensamento bom, assim os resultados serão bem melhor. Devemos definir um desejo de cada vez, Isabel. Assim como o navio pode chegar em um porto de cada vez, nós podemos nos concentrar em um pedido de cada vez. Se pensarmos em muitas coisas e desejos, a mente se perde e não realizamos quase nada. Se você quer uma boneca melhor, escreva isso em um papel. Escreva todos os detalhes, o tipo da roupa, a cor dos cabelos, o tamanho e tudo aquilo que você quiser que ela tenha. Leia isso todos os dias para que fique gravado em sua mente. E quando seu desejo se realizar, pode ser que demore um pouco, mas vai se realizar. Aí você passa para outro desejo, ou seja, o navio começa a navegar para chegar em outro destino. Então Isabel disse: ai, Juninho, está bom por enquanto, isso é muito para minha cabeça. E Juninho disse: que nada, parece muito no início, mas depois que você estuda sobre isso mais vezes, vai se tornar tão claro para você como a luz do dia. Bom, tenho que entrar em casa, disse Isabel. Tudo bem, disse Juninho. Isabel disse a Juninho que depois conversavam mais sobre isso, porque ela tinha um trabalho de escola para fazer agora. Entrando em sua casa, Isabel pensava em tudo que Juninho disse para ela, e apesar de ser muita informação, muitas coisas começaram a fazer sentido para Isabel. Capítulo 3. Isabel coloca em prática os bons pensamentos. Depois de ter conversado todas aquelas coisas com Juninho sobre a lei da atração, Isabel estava se sentindo diferente. Percebeu que agora tinha um objetivo: tentar pensar somente em coisas boas, mesmo que coisas ruins pudessem acontecer com ela. Então ela começou a fazer seu trabalho de escola e colocou em prática um bom pensamento na mente, de que iria tirar uma boa nota naquele trabalho. Ela começou a sentir-se grata pela vida que tem e agradeceu a Deus pela sua família e pela oportunidade de mais um dia de vida. Então ela percebeu que estava se sentindo muito bem e colocou uma música para ouvir, que ela gosta muito, e isso fez ela se sentir mais feliz e confiante ainda. Isabel então começou a pensar no que realmente ela queria e não nas coisas que ela não queria. Pensou que sua mãe poderia fazer no jantar aquele purê de batata que ela tanto gosta e aquela lasanha de frango, e esse pensamento deixou ela cheia de fome. Já era tardezinha, quando Isabel estava terminando seu trabalho, quando sua mãe entrou em seu quarto e disse: Isabel, o que você gostaria de comer no jantar, minha filha? Isabel, com um sorriso no rosto, respondeu: Mamãe, faz para mim aquele purê de batata que eu tanto gosto e aquela lasanha de frango? Nossa, minha filha, lasanha logo na segunda-feira? Disse sua mãe. Isabel respondeu: Se não tiver jeito, mamãe, tudo bem,
Eu agradeço pelo que tiver para jantar. Sua mãe fez uma cara de susto, pois nunca havia ouvido Isabel falar daquele jeito. E então ela disse: Nossa filha, gostei de ouvir isso de você, e por causa dessa sua boa atitude em agradecer pelo que tem, eu vou fazer esses 2 pratos preferidos. E isso fez com que Isabel ficasse mais feliz ainda, e ela percebeu que quando se comportava da maneira certa e praticava boas atitudes, quer com ações ou palavras, isso retornava para ela, com acontecimentos muito bons. E essa era outra lei, a lei do retorno. Tudo que você faz volta para você. Se fizer boas coisas retornam. Se fizer coisas ruins, essas também retornam. Nós colhemos aquilo que plantamos. Não podemos plantar sementes de ervas amargas e querer colher morangos doces. Vamos pensar por um momento que a nossa mente é como a terra. Um agricultor pegou 2 sementes, uma de planta venenosa e outra de laranja doce. A terra não se importa com o que se planta nela. O agricultor regou as 2, ambas cresceram iguais. A planta venenosa cresceu e deu várias sementes de veneno mortal. E a semente de laranja cresceu de igual forma e virou um lindo pé de laranja doce e deu muitos frutos. A nossa mente pode ser comparada à terra, só que de uma forma muito mais incrível, porque somos a mais alta forma de criação de Deus. Se plantarmos coisas boas e pensamentos bons nela, poderemos fazer e receber coisas incríveis, das quais nem possamos imaginar. Mas se plantarmos nela coisas ruins e pensamentos negativos, esses também crescem e tomam conta da nossa mente e de nossa vida. Sendo assim, cabe a cada um de nós vigiar os nossos pensamentos e nos concentrar em pensar somente em coisas boas, para que possamos nos tornar as melhores pessoas possíveis. Devemos ter pensamentos bons não só para ganhar as coisas materiais que queremos, mas devemos manter pensamentos bons e saudáveis em nossa mente, porque o principal motivo é que isso nos torna pessoas melhores e mantém nosso corpo em perfeita saúde. Porque pensamentos ruins e negativos nos deixam tristes e a imunidade do nosso corpo fica baixa. É aí então que muitas pessoas adoecem. Isabel terminou seu dia bem e foi dormir feliz da vida, só por ter mudado suas atitudes. Em vez de reclamar, começou a pensar positivo e agradecer aos seus pais e a Deus por todas as coisas boas. Boas atitudes, bons resultados. Atitudes ruins, maus resultados. No dia seguinte, Isabel acordou bem cedo. Assim que se arrumava para ir para a escola, agradecia a Deus e ao universo por mais um dia de vida. Agradeceu pela vida de seus pais e pelo emprego de seu pai Rogério. Antes de sair para o trabalho, Rogério foi conversar com Isabel e disse: Notei algo diferente em você, filha. Você parece estar mais feliz e confiante. Isabel respondeu: Estou me sentindo muito bem, papai. E Rogério perguntou: O que aconteceu que você está tão feliz assim? Isabel respondeu: Estou treinando minha mente para pensar somente em coisas boas, papai. E isso está me fazendo sentir muito feliz. Que bom, minha filha, respondeu Rogério. Eu também gostaria de pensar somente em coisas boas. Então comece agora, papai, disse Isabel. Enquanto mais pensamentos positivos colocamos em nossa mente,
mais resultados bons na vida nós teremos. Rogério ficou muito feliz de ouvir aquelas palavras de Isabel e saiu para trabalhar muito satisfeito em saber que sua filha estava se tornando uma pessoa melhor. Quando começamos a agradecer pelo que temos e nos concentramos em ter pensamentos bons e positivos, isso não só melhora a nossa vida, como também a vida da nossa família e amigos. Pois quando passamos uma boa impressão positiva, isso muda a energia das pessoas de uma forma que elas se sentem bem de estar perto de pessoas que pensam e falam somente coisas boas. Isabel entendeu tudo direitinho que Juninho havia passado para ela e percebeu que agradecer por todas as coisas gera um sentimento muito bom, e é esse sentimento bom que conduz a nossa mente a ter pensamentos bons e positivos. Capítulo 4. Uma má notícia ruim para a família de Isabel. Quando tudo parecia ir muito bem na vida de Isabel, chega uma notícia muito ruim. Seu pai, Rogério, recebeu uma carta de demissão da fábrica de calçados onde trabalhava. Isso deixou a família de Isabel preocupada, pois a única renda financeira que tinham vinha do trabalho de Rogério na fábrica. Isabel não entendia, agora que ela estava pensando somente em coisas boas, por que essa situação desagradável aconteceu com seu pai. Naquela mesma tarde em que seu pai perdeu o emprego, Isabel pediu sua mãe para ir até a casa de Juninho. Então sua mãe disse que poderia ir, desde que ela não demorasse muito. Chegando na casa de Juninho, Isabel foi recebida por Clarice, a mãe de Juninho. As duas conversaram um pouco até que Juninho terminasse de tomar banho. Isabel estava com um olhar triste e preocupado por causa de seu pai ter perdido o emprego. Então Clarice perguntou: "O que houve, Isabel? Você parece preocupada. Pode me dizer o que aconteceu?" "É porque meu pai perdeu o emprego", respondeu Isabel. Então Clarice disse: "Ora, não se preocupe com isso, minha linda. Mantenha seu pensamento em coisas boas e você vai ver que logo tudo se ajeita e seu pai arruma outro emprego." Então Isabel respondeu: "Bem, foi o que o Juninho me disse. Mas por que então, se estou tentando tanto pensar somente coisas boas, essa notícia tão ruim chegou para minha família?" Clarice então respondeu para Isabel: "Olha, Isabel, mesmo mantendo nossos pensamentos em algo bom, não quer dizer que uma hora ou outra alguma coisa desagradável nos possa acontecer. São coisas da vida. O que você deve fazer agora é não desistir de pensar positivo e firmar seu pensamento em como seu pai pode arrumar outro emprego. Não gaste sua energia, Isabel, pensando que seu pai perdeu o emprego, mas coloque a energia em um pensamento bom de que ele logo estará trabalhando novamente. A dúvida e o medo são coisas ruins e coloca nossos pensamentos somente em coisas ruins, mas devemos ficar firmes e insistir em pensar coisas boas, mesmo que a realidade dos acontecimentos seja outra. Insistir é um ato de fé", disse Clarice. Ao ouvir essas palavras de Clarice, Isabel se sentiu bem melhor e mais otimista em relação à vida. Ela entendeu que não importa o que acontecesse, ela deveria manter o pensamento em coisas boas, esperando sempre que o melhor acontecesse. Isabel se lembrou que, de tanto que ela e sua mãe e seu pai ficavam pensando e com medo que ele perdesse o seu emprego, isso acabou acontecendo de verdade.
A nossa vida é nada mais, nada menos do que a soma de todos os nossos pensamentos, quer sejam bons, quer sejam maus. É como aquele agricultor que teve escolha de plantar a semente de veneno ou a semente de laranja doce. Com a nossa mente é a mesma coisa. Devemos plantar nela somente coisas boas, para colhermos somente coisas boas. Assim que Juninho terminou o banho, ele e Isabel foram conversar um pouco na grama do quintal de sua casa. Isabel contou para Juninho o que havia acontecido com seu pai e disse que isso a deixou triste e preocupada. Então Juninho disse: "Não se preocupe, Isabel. Vamos fazer o seguinte: eu e você vamos manter um pensamento bom e positivo para que seu pai arrume outro emprego." Isabel ficou muito animada com essa ideia que Juninho teve. E os dois começaram a ter um só pensamento bom, para que o pai de Isabel começasse logo a trabalhar em um emprego novo. Isabel voltou para casa muito feliz e animada. Ela disse para sua mãe e para seu pai que mantivessem um pensamento bom e que logo iria aparecer um novo emprego para Rogério. As palavras de Isabel deixaram sua mãe e seu pai muito felizes e confiantes. Quando nós mantemos um pensamento bom e positivo em nossa mente, colocamos isso para fora em forma de palavras e mudamos até os pensamentos ruins de outras pessoas, para que elas passem a pensar em coisas boas também. É para isso que Deus nos deu a vida, para que sejamos bons e para que possamos ter uma vida plena, cheia de esperança e felicidade, e não para vivermos tristes e chateados o tempo todo. O mundo é só um espelho que reflete a imagem dos nossos pensamentos, mas temos que ter o cuidado de dirigir e controlar os nossos pensamentos, porque eles controlam toda a nossa maneira de viver. Quando uma pessoa pensa e deseja ser ou ter alguma coisa, ela é dirigida por esses pensamentos, até atingir o seu objetivo. Por exemplo, a pessoa quer se tornar dentista ou advogado, a pessoa que pensa em ser professora, ou a pessoa que pensa em comprar um carro ou uma casa. Essa pessoa dirige e controla os seus pensamentos nessa direção até conseguir aquilo que deseja. Esse objetivo deve estar em sua mente o tempo todo e deve se desejar o que se quer com toda força e desejo no coração, até que um dia se torne realidade na vida da pessoa. Isabel e seus pais estavam firmes em um bom pensamento de que logo, logo Rogério estaria trabalhando de novo, mesmo que procurar um novo emprego não seria nada fácil. Enquanto isso, na casa de Juninho, ele e sua mãe pensavam em uma maneira de como ajudar Isabel e sua família na questão de um novo trabalho para Rogério. Eduardo, o pai de Juninho, percebeu que ele e Clarice estavam preocupados com alguma coisa e perguntou: "O que foi que vocês dois estão aí, parecendo estarem tão preocupados e que conversam tanto?" Clarice respondeu: "É que estamos pensando em uma maneira de ajudar a família de Isabel, a amiga do Juninho. O pai de Isabel está precisando de um emprego, pois foi mandado embora da fábrica de calçados onde trabalhava." Então Eduardo disse: "Muito bom. Me alegro em saber que vocês querem ajudar. Também quero participar dessa nobre causa." "Pois seja bem-vindo a ajudar-nos", disse Clarice. Então Eduardo sugeriu que pegassem os classificados de emprego da cidade e procurassem as empresas que possivelmente estariam à procura de funcionários para trabalhar. Juninho e Clarice ficaram muito animados com a ideia de Eduardo e começaram imediatamente a procurar empresas que estivessem contratando pessoal para trabalhar. Depois de horas procurando,
Já era quase 10 horas da noite. Juninho disse que estava com sono e foi se deitar. Então Eduardo disse para Clarice: Bem, parece que as vagas que encontramos todas requerem alguma experiência e qualificação, e muitas são vagas para encarregados e diretores de empresas. E pelo que vocês me disseram, parece que o pai de Isabel não tem experiência nessas áreas, certo? É verdade, respondeu Clarice. Vamos descansar um pouco também. Amanhã a gente continua procurando. Aqui podemos perceber a importância do nosso relacionamento com as pessoas. Se compartilharmos nossos desejos e pensamentos com as pessoas certas, as que de coração querem nos ajudar, nossos desejos e pensamentos se realizarão mais rápido, pois estão todos em um só pensamento e objetivo. Capítulo 5. A grande ideia de Eduardo e a boa notícia para a família de Isabel. Mesmo quando estamos passando por problemas difíceis ou uma fase ruim da vida, se concentrarmos os nossos pensamentos em coisas boas e esperarmos o melhor, com certeza é o melhor que chegará até nós. Não devemos nos concentrar e colocar nossa energia no problema, e sim na solução. Direcionar nossos pensamentos rumo à vitória e não no fracasso, nos concentrando em nosso objetivo e agradecer e sentir de coração como se já o tivéssemos alcançado. Persistir naquela meta, aquele objetivo, com um ardente desejo que ele se realize e com a disciplina de manter nossos pensamentos positivos somente em coisas boas. Se fizermos isso todos os dias, não deixando que dúvidas, medos e pensamentos de desistência tomem conta da nossa mente, com certeza seremos vencedores e iremos realizar tudo o que quisermos, com grande entusiasmo e esperança no coração. De manhã bem cedo, quando Juninho acordou e se arrumava para ir para a escola, viu que seu pai e sua mãe estavam na sala de televisão, procurando nos classificados vagas de emprego para o pai de Isabel. Eles, vendo que Juninho já havia acordado, os três se sentaram à mesa para tomar café juntos. Então Juninho disse: E aí, mamãe, você e papai acharam algum emprego para Rogério? E Clarice respondeu: Ainda não, meu amor, mas estamos nos esforçando para que logo, logo isso aconteça. Juninho então sorriu e estava muito feliz por seus pais estarem tão empenhados em ajudar Isabel e sua família. Nesta hora, Eduardo arregalou os olhos e deu quase que um grito dizendo: Já sei! Nossa, Eduardo, disse Clarice, você quer nos matar do coração? Longe disso, disse Eduardo, e ele continuou dizendo: Quero abrir mais uma loja de móveis e vou precisar de alguém para tomar conta dessa loja para mim. Então poderemos contratar o pai de Isabel para gerenciar e tomar conta dessa loja. Clarice e Juninho encheram os olhos d'água neste momento. Tamanha era a felicidade dos dois em ouvir a ideia de Eduardo, e os três estavam radiantes e ansiosos de dar a notícia para Isabel e sua família. Juninho estava tão agitado que perguntou sua mãe se ele poderia ir na casa de Isabel antes de ir para a escola, para poder dar a notícia para ela. Mas sua mãe disse que não fosse lá agora, porque iria se atrasar para a escola, e disse para ele que iria convidar a família de Isabel para um jantar à noite, e assim ele mesmo poderia dar a notícia. Juninho adorou a ideia, e ele foi para a escola feliz da vida, e nunca teve um dia que Juninho quisesse tanto que anoitecesse depressa como naquele dia. Assim que Clarice deixou Juninho na escola, antes que ela fosse para o consultório odontológico,
ela foi até a casa de Isabel e fez o convite para o jantar mais à noite em sua casa. Isabel e sua mãe ficaram um pouco surpresas, pois não sabiam qual o motivo daquele convite para jantar, em pleno meio da semana. Mas Clarice adiantou que tinha uma boa notícia para todos eles. Então, a mãe de Isabel disse que iriam sim, e ficou tudo combinado. Rogério havia saído para procurar emprego e chegou muito cansado e desanimado. Carolina disse para Rogério que a mãe de Juninho havia convidado todos eles para jantar em sua casa. Então Rogério disse: "E qual o motivo desse jantar em plena quarta-feira, Carolina?" "Foi o que eu e Isabel pensamos, Rogério", disse Carolina. Então Rogério disse: "Não estou com ânimo, estou muito cansado." E Carolina disse: "Sei disso, Rogério, mas Clarice está fazendo muita conta desse jantar e disse que tem uma boa notícia para todos nós. Por isso não custa nada nós irmos jantar com eles essa noite. Eles são pessoas da melhor qualidade e o filho deles é amigo da nossa filha." Então, mesmo estando exausto de procurar trabalho, Rogério concordou em todos irem juntos. Isabel ficou muito feliz em seu pai ter concordado em ir e estava ansiosa pensando em qual era a boa notícia que os pais de Juninho iriam dar a eles. Por volta das 8 horas da noite, Isabel e seus pais chegaram na casa de Juninho e, após os cumprimentos, todos se assentaram à mesa e começaram a conversar. Isabel cochichava com Juninho, perguntando para ele qual era a notícia que seus pais tinham para dar, mas ele disse que era surpresa e deixou Isabel mais curiosa ainda. Depois que todos conversaram bastante e terminaram de jantar, Eduardo propôs um brinde e disse: "Quero um minuto da atenção de todos vocês e aproveitar esse momento para fazer um brinde." E todos fixaram o olhar em Eduardo, esperando ele dizer o motivo pelo qual ele queria brindar naquela noite. E todos perguntaram juntos: "Um brinde a quê, Eduardo?" E Eduardo disse: "Um brinde ao mais novo gerente de vendas da minha próxima loja de móveis, meu querido amigo e vizinho Rogério Silveira." "Se ele aceitar, é claro", disse Eduardo. Nesta hora, emoção e lágrimas de felicidade encheram os olhos de todos. Rogério ficou tão emocionado e agradecido que mal conseguia falar. Isabel e sua mãe não conseguiram conter as lágrimas de felicidade e todos se abraçaram e alegria e esperança tomou conta de todos na casa de Juninho. Então Juninho virou-se para Isabel e disse: "Eu te falei, Isabel, que é só manter o pensamento positivo naquilo que se quer e esperar com fé até que o desejo chegue até nós." Isabel estava tão feliz e contente que nem conseguiu responder ao Juninho. Ela somente sorriu e lhe deu um abraço em agradecimento por tudo que Juninho e sua família fizeram por ela e seus pais. Eduardo disse para Rogério que depois eles acertariam todos os detalhes, mas já adiantava para ele que seu salário seria 3 vezes mais do que ele ganhava na fábrica de calçados. Isabel entendeu naquela noite o poder que tinham seus pensamentos e a importância de se relacionar bem com as pessoas, pois é através das pessoas certas, aquelas que querem nosso bem, que o nosso desejo se realiza. Mas nada grandioso vem sem o nosso esforço. Devemos nos esforçar para alcançar os nossos objetivos, dedicando concentração e tempo naquilo que se deseja, até que isso chegue até nós. Rogério conseguiu um bom emprego, mas todos se esforçaram para isso, deram tudo de si, procuraram bastante,
pediram a Deus por isso, usaram a sua imaginação. Foi o que Eduardo fez quando teve a ideia de um trabalho para Rogério. Todos se empenharam, deram seu tempo, fizeram de tudo com suas forças até alcançarem o resultado esperado. E o mais importante, esperaram com fé, pacientemente, acreditando sempre que o que queriam viriam até eles. Persistiram no objetivo sem desistir. Persistência é sinônimo de fé. A persistência é para o ser humano, assim como a energia elétrica é para a lâmpada. Quando você tiver um pensamento de desistência, dizendo em sua mente que você não vai conseguir e que não pode alcançar aquilo que deseja, substitua por um pensamento que você vai conseguir, que aquilo que você quer já é seu, e agradeça por isso, mesmo antes de alcançar. Treine sua mente dia após dia, se concentre nas coisas boas da vida. Fazendo essas coisas não tem como falhar. Seu desejo se realizará, tão certo como a luz do sol vem para clarear o dia. Isabel, seus pais e a família de Juninho fizeram todas essas coisas e foram vitoriosos. Agora desfrutam da felicidade do resultado de seus esforços. Capítulo 6. Isabel já começa a pensar em um novo desejo. Depois do dia daquele jantar maravilhoso, que a família de Juninho e a família de Isabel estiveram juntos, Eduardo, o pai de Juninho, acertou todos os detalhes do novo emprego para que Rogério começasse logo a trabalhar. Eduardo resolveu colocar Rogério para trabalhar em uma de suas lojas, até que a nova loja ficasse pronta, para que Rogério já fosse adquirindo uma certa experiência como gerente. Todos estavam muito entusiasmados quanto a isso. E como o Dia das Crianças já estava perto, Isabel decidiu colocar em seus pensamentos o desejo de ganhar uma linda boneca de presente. Ao invés de colocar sua energia e pensamento em uma que ela não queria, como da última vez, dessa vez ela fez o correto. Começou a pensar de como era a boneca que ela realmente queria ganhar. Pensou em todos os detalhes, a cor dos cabelos, o tamanho, a roupa de princesa e até a cor do vestido e dos olhos. Fixou esse desejo em seus pensamentos e desejou com um ardente desejo em seu coração. E era a primeira coisa que ela pensava quando acordava e era a última coisa que ela pensava ao se deitar à noite para dormir. Quando queremos ganhar ou fazer algo grandioso na vida, devemos ser específicos no detalhe quanto às coisas que queremos. Devemos escrever nosso objetivo em um cartão e ler esse cartão todos os dias, quantas vezes pudermos. E isso tomará conta de nossos pensamentos e irá direcionar nossa força para o que desejamos até conseguirmos alcançar. Quando nos concentramos em um só objetivo, aquele que definimos como a meta que desejamos alcançar, deixamos de pensar em muitas coisas de uma só vez e controlamos nosso pensamento somente naquilo que queremos mais. A mente que pensa muitas coisas de uma vez só pode ser comparada a um rio turbulento, que as águas descontroladas batem na beira do barranco, arrancando árvores e terra. Mas se canalizarmos esse rio em um canal liso e reto, agora haverá força, direção, economia e velocidade. É assim com nossa mente. Devemos ter um objetivo de cada vez e somente concentrar em um novo objetivo quando tivermos alcançado aquele que pensarmos primeiro. Muitas pessoas não conseguem o que querem porque têm em suas mentes o desejo de querer tantas coisas de uma só vez que os seus pensamentos a deixam confusas.
como resultado, elas andam em círculos e realizam muito pouco ou quase nada. Isabel estava confiante, certa do que queria, pensando sempre no seu objetivo a ser alcançado. Ela esperava pacientemente, de uma forma tranquila e relaxada, a boneca dos seus sonhos chegar. Enquanto isso, na loja de móveis, Eduardo dava algumas dicas para Rogério de como se tornar um gerente bem-sucedido. No meio da conversa, Eduardo perguntou a Rogério: "Meu amigo, estou aqui lhe ensinando todas essas coisas de como ser um gerente, mas tenho que te fazer uma pergunta. É realmente isso que você quer?" Então Rogério respondeu: "Sim, meu amigo Eduardo. Desde aquele dia em sua casa que você me deu essa oportunidade, que decidi em meu coração ser gerente em sua loja." E Eduardo então disse: "Fico feliz por isso, amigo, pois devemos trabalhar por satisfação e não necessariamente só por dinheiro. Quando fazemos aquilo que gostamos de fazer, nosso trabalho fica bem feito e o retorno financeiro vem mais fácil e em grandes quantidades." E Rogério agradeceu mais uma vez a Eduardo pela oportunidade e disse que faria de tudo para ser um bom gerente. Naquele mesmo dia, Juninho foi até a casa de Isabel levar um livro que ela havia pedido emprestado para fazer um dever de escola. Depois de conversarem um pouco e Isabel terminar o dever, ela perguntou para Juninho: "Juninho, por que quando começamos a conversar sobre a lei da atração, no começo você me disse que isso era um segredo?" E Juninho respondeu: "Bem, Isabel, na verdade não é segredo nenhum. Isso foi entendido pelos grandes sábios da história e há muitas gerações passadas, e foi muitas vezes reveladas na Bíblia, como colheremos aquilo que plantamos, e como também devemos tomar conta de nossos pensamentos para que eles não tomem conta de nós. Só que muita gente não sabe disso, ou não se importam muito e não buscam conhecimento sobre as coisas de maior importância, uma vez que é provado que 2% da população pensa, 3% pensam que pensa e 95% preferem morrer do que pensar." Então Isabel sorriu e disse que era verdade. E Juninho continuou dizendo: "Dá muito trabalho e exige esforço manter o pensamento em um objetivo e em coisas boas o tempo todo. Por isso tem muito pouca gente tentando realmente e se envolvendo nisso." Bem, foi o que minha mãe me disse. Por isso dizemos que é um segredo, porque muito poucas pessoas sabem e compreendem de verdade sobre essas coisas. É por isso que minha mãe diz que devemos compartilhar essa informação quando tivermos a oportunidade de falar disso com as pessoas, porque isso pode ajudar e muito uma pessoa a melhorar a sua vida. Isabel então sorriu e agradeceu a Juninho por compartilhar todas aquelas coisas boas com ela. Isabel disse para Juninho que gostaria muito de ganhar a boneca que ela tanto sonhava no Dia das Crianças. Juninho sorriu e disse: "Aquilo que nossa mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado e se tornar realidade, Isabel. Mas tenho que te lembrar, Isabel, o objetivo principal é nos tornarmos pessoas melhores. Viver com uma mente e um corpo saudável, encontrar a paz e a tranquilidade dentro de nós. E as coisas boas e coisas materiais são somente o resultado do nosso sucesso em viver em harmonia com relação a Deus e a tudo nesse mundo." No que diz respeito a esse diálogo que Juninho teve com Isabel, ele está certíssimo. Muitas pessoas confundem o sucesso com ter muito dinheiro e bens materiais, quando é justamente o contrário. Primeiro você atinge o sucesso, e o dinheiro é o resultado do seu sucesso.
primeiro você tem que ser bem-sucedido. Por exemplo, um jogador de futebol famoso, antes de ser reconhecido e ganhar muito dinheiro, ele treinou bastante, deu o melhor de si, se tornou um grande jogador de futebol antes de ter fama e ganhar dinheiro. Ou seja, primeiro ele foi bem-sucedido e alcançou o sucesso depois que ele começou a ganhar dinheiro. O mesmo com um cantor que é famoso e que suas músicas fazem sucesso e que ele ganha muito dinheiro fazendo shows. Primeiro ele teve que cantar bem, treinar sua voz, compor músicas boas ou cantar músicas de bons compositores, para depois sim ganhar dinheiro com seu trabalho. O dinheiro é a consequência do sucesso e não o contrário. Se você quer algo na vida, primeiro seja algo, seja bem-sucedido e seja bom no que você for fazer. Ninguém consegue nada sem dar algo de si primeiro. Seria o mesmo que sentar em frente à lareira e dizer: me aqueça que depois te dou a lenha. Primeiro você dá seu tempo, seu esforço e dedicação. Decida o que você vai ser primeiro e diga: eu vou ser isso. Seja a pessoa que você quer ser. Trabalhe nisso, peça por isso. Então, quando você alcançar o sucesso e for bem-sucedido ou sucedida, a recompensa financeira e os bens materiais virão com facilidade para você. Você merece, você consegue. Deus e o universo quer o melhor para você. Acredite com fé e esperança e nunca desista de realizar os seus sonhos. Havia-se passado 4 semanas desde que o Rogério estava trabalhando na loja de móveis de Eduardo e estava indo tudo muito bem e todos estavam felizes e tranquilos. Carolina, a mãe de Isabel, teve a ideia de fazer um almoço no Dia das Crianças, já que iria dar no sábado e todos estariam de folga do trabalho e as crianças não iriam para a escola. Todos ficaram animados com a ideia e Isabel mais ainda, pois há 2 meses ela esperava pelo Dia das Crianças com um pensamento positivo que iria ganhar a boneca de seus sonhos. Quando chegou o dia de sábado, todos acordaram bem cedo. Clarice, a mãe de Juninho, foi ajudar Carolina na preparação do almoço. Estava um dia lindo e muito ensolarado e fazia muito calor. Eduardo disse para Rogério que na segunda-feira ele já iria começar a trabalhar na loja nova e que estava tudo pronto para funcionar. Rogério mais uma vez agradeceu e estava muito satisfeito com o emprego que Eduardo lhe deu. Depois de terem almoçado e passarem o dia todo juntos, as 2 famílias estavam muito felizes e resolveram entregar os presentes para as crianças. Primeiro foi a vez de Juninho, que ganhou dos pais de Isabel um skate, e era uma coisa que ele queria muito e ficou muito agradecido por isso, e seus pais lhe deram um avião com controle remoto, que também era uma coisa que ele queria demais e já havia pedido isso para o seu pai há muito tempo. E com um belo sorriso no rosto, Juninho disse: muito obrigado, gente, mas agora é a vez de Isabel. Isabel estava ansiosa em seus pensamentos. Ela dizia: vem pra mamãe, bonequinha linda, vem. Clarice e Eduardo deram para Isabel um lindo vestido rosa, parecia um vestido de princesa. Era algo que ela queria muito e chegou a comentar com Juninho sobre isso. Então ela olhou para ele e sorriu, e ele fez um joia para ela sorrindo também. Então Isabel percebeu que Juninho havia comentado com seus pais sobre o vestido, e Isabel ficou muito agradecida pelo vestido e sentiu muito feliz. Então Rogério e Carolina disseram: nossa vez agora, Isabel, este aqui é o seu presente.
era uma caixa grande, e Isabel pensou: isso não pode ser uma boneca, não deste tamanho. E quando Isabel abriu a caixa, com a ajuda de seu pai, era uma bicicleta novinha na cor rosa, que ela queria ter ganhado no ano passado. Isabel sorriu, e apesar de não ser a tão sonhada boneca, ela agradeceu aos seus pais e a Deus por aquele dia maravilhoso em que todos passaram juntos. Depois que Juninho e seus pais foram embora, Isabel foi ajudar sua mãe na cozinha, lavando as louças e ajeitando as coisas no lugar. Foi quando Rogério, seu pai, chegou na cozinha e disse: Isabel, minha filha, você poderia colocar o vestido que os pais de Juninho te deram, para mim e sua mãe ver se vai ficar bom. E Isabel respondeu: posso sim, papai. Esperem só um minuto que vou até meu quarto colocar para vocês verem. Enquanto Isabel estava indo para seu quarto colocar o vestido, Rogério deu uma piscadinha para Carolina e os dois sorriram e se abraçaram. Chegando em seu quarto, Isabel viu uma caixa grande com um papel de presente rosa em cima de sua cama. Ela colocou as duas mãos na boca e ficou paralisada por um minuto olhando aquela caixa, mas a emoção e a curiosidade a fizeram abrir aquele presente para ver o que tinha dentro. Quando Isabel abriu, ela não acreditou no que estava vendo. Era a boneca dos seus sonhos. Mesmo tamanho, a cor dos olhos e dos cabelos, iguaizinhos ao que ela havia imaginado, e com um tão sonhado vestido lindo de princesa. Ela não conseguiu conter as lágrimas de tanta alegria, e com a boneca em suas mãos, voltou correndo para a cozinha, para abraçar seus pais com um abraço longo e demorado, e perguntou aos seus pais como eles acertaram em tantos detalhes assim, em dar a ela uma boneca do jeitinho que ela queria e a havia pensado em ganhar há tanto tempo. E seus pais responderam: quem tem um bom amigo tem tudo, minha filha. Então Isabel percebeu que mais uma vez Juninho havia contribuído para que seu desejo se realizasse, contando para seus pais sobre os detalhes da boneca que ela queria. Isabel ficou muito feliz e realmente entendeu como a lei da atração funciona. Mesmo quando ela abriu o primeiro presente e viu que era uma bicicleta, ela agradeceu e não desistiu em seus pensamentos de ganhar aquela boneca. Esse foi um dos dias mais felizes da vida de Isabel. Ela agradeceu a Deus por todas as coisas boas que estavam acontecendo a ela. Agradeceu pela vida de seus pais, por sua vida e pela vida de Juninho, que pacientemente a ensinou a usar o poder de seus pensamentos. Isabel estava mais feliz e mais confiante agora. Não só por ter ganhado as coisas materiais que ela queria, mas porque agora ela sabia a importância de manter seus pensamentos em coisas boas e entendeu que poderia realizar todos os seus sonhos e desejos, alcançando um objetivo de cada vez. Capítulo 7. Um grande final feliz para todos. Se quisermos mudar os resultados da nossa vida para melhor, devemos fazer isso de dentro para fora, ou seja, mudar a nossa maneira de pensar primeiro. Devemos ter boas atitudes, ter um objetivo, um propósito, trabalhar nele pacientemente um dia de cada vez, até conseguir alcançá-lo. Se nesse processo errarmos em alguma coisa, devemos levantar a cabeça e prosseguir adiante, sem parar e sem olhar para trás. Não devemos deixar que pessoas menos informadas alterem nosso humor ou nos deixem chateadas. Essas pessoas podem dizer palavras para poder nos entristecer e nos deixar para baixo, mas podemos simplesmente responder: bem, essa é a sua opinião sobre mim e eu respeito,
mas não é assim que eu sou e nem penso. Não devemos deixar as pessoas do mundo influenciar nossos pensamentos e nos tirar do foco do nosso objetivo. Devemos tratar todas as pessoas bem, como se cada um fosse a pessoa mais importante do planeta, até aquelas que não gostamos muito e também aquelas que não gostam de nós. Devemos sempre que possível viver em paz e harmonia com todos, porque é assim que os seres humanos deveriam viver, e é esse o bem que Deus quer para todos. Faça aos outros somente aquilo que você quer que os outros façam a você, tratando todos com respeito, desde a pessoa mais nova até a mais velha. Não fique pensando no seu passado. O que passou já era e não volta mais. Viva o seu presente, plante boas coisas para colher o bem no futuro. Se tiver que lembrar do passado, que sejam lembranças boas, somente aquelas que te deixarem feliz. Se alguém te fez mal ou te deixou triste, perdoe. O perdão é dom de Deus e faz bem para a vida e para o coração. Tendo boas atitudes, você terá bons resultados. Não tem como falhar. Nosso principal objetivo e dever é nos tornar pessoas melhores, passar aos outros nossos bons conhecimentos, para que mais pessoas possam passar a ter bons pensamentos também e mudar suas vidas para melhor. Isabel e sua família entenderam esses princípios, e a família de Juninho já praticava todas essas coisas, e isso transformou suas vidas para melhor. Encontraram paz e tranquilidade interior. Nunca se apresse para resolver ou realizar algo. Se tiver algum problema na vida ou quiser realizar algo, antes respire bem fundo e faça as coisas com tranquilidade e paz no coração. Agindo assim, você será uma pessoa de sucesso e fará a diferença por onde você passar. Por onde você passar e ver uma pessoa tendo sucesso em algo, pode ter certeza que ele ou ela tem boas atitudes consigo mesma e com os outros, e são chamadas de sortudas e bem-sucedidas. Essas pessoas não têm boas atitudes porque fazem sucesso. Elas chegam a ter o sucesso por causa de suas boas atitudes. É assim com todos sem exceção. Você só tem que plantar a semente de laranja doce, cuidar e regar dia após dia, até chegar o dia de colher os frutos doces. Cada um de nós é um grande escritor que escreve a história da própria vida. Todos nós temos inteligência e talento dentro de nós. Só temos que nos concentrar e trazer isso para a superfície. Construa através de seus pensamentos a imagem da pessoa que você quer ser ou se tornar. Se desejar ser uma pessoa boa, você será. Se quiser ser bom aluno ou aluna, você será. Qualquer profissão que quiser exercer, você irá alcançar. É só pensar em seus objetivos todos os dias. Se esforce, tenha fé e esperança, e tudo que você quiser irá se realizar. 2 anos se passaram desde que o pai de Isabel começou a trabalhar como gerente na loja de Eduardo. As duas famílias estavam muito felizes e cada dia mais unidas. Isabel e Juninho conversavam todos os dias, e a cada dia que se passava, a amizade deles crescia mais e mais. Numa sexta-feira à tarde, Rogério ligou para Isabel e disse: "Oi, minha linda, está tudo bem por aí?" "Está sim, papai", respondeu Isabel. Então Rogério disse: "Olha, eu preciso que você distraia sua mãe essa tarde. Chama ela para ir comprar alguma coisa com você ou algo assim." "Por que isso, papai?" perguntou Isabel. Rogério respondeu:
é que eu tenho uma surpresa para você e para ela, mas preciso que você saia com ela para mim ajeitar algumas coisas aqui em casa. Isabel disse: Nossa, papai, você sabe que eu fico ansiosa quando se fala em surpresas. Me conta o que é, vai, por favor. Nada disso, disse Rogério. Surpresa é surpresa, ora. Então Isabel concordou e pediu para sua mãe que fosse com ela na papelaria comprar alguns cadernos e em uma loja de roupas comprar uma roupa nova para ela ir no aniversário de uma amiga. Assim que Isabel e sua mãe saíram, Rogério chegou um pouco mais cedo do trabalho e começou a preparar a sua surpresa para aquela noite, na cobertura nos fundos da casa. Isabel e sua mãe demoraram bastante, mas chegaram um pouco antes de anoitecer. Assim que elas entraram em casa, Rogério estava no sofá da sala, esperando que elas chegassem. Então ele disse: Tenho uma surpresa para vocês, mas quero que fechem os olhos e venham comigo até a cobertura nos fundos da casa. E Carolina disse: Essa surpresa tem a ver com Isabel ter feito eu sair de casa com ela? Isabel respondeu sorrindo: Não, mamãe, imagina. E Rogério disse: Fechem os olhos e venham bem devagar. Agora sentem-se aqui nas cadeiras. Isso, agora podem abrir os olhos. Quando Carolina e Isabel abriram os olhos, viram que a mesa estava linda, toda enfeitada, com flores e com um jantar delicioso que Rogério havia preparado para elas. Isabel e sua mãe ficaram encantadas com a surpresa que Rogério fez para elas. Todos os detalhes, estava tudo muito lindo. Então Carolina perguntou: Nossa, Rogério, qual o motivo desse maravilhoso jantar aqui fora, meu amor? E Rogério, sorrindo, respondeu: Não iremos mais pagar aluguel. Estamos jantando esta noite na nossa própria casa. Isabel e sua mãe não estavam acreditando no que Rogério estava dizendo. Ficaram paralisadas por um minuto, até que Rogério tirou do bolso a escritura da casa e mostrou para elas. Lágrimas de felicidade encheram os olhos de todos, e eles se abraçaram. E todos juntos agradeceram a Deus por aquele momento tão glorioso, assim podemos dizer. Isabel então perguntou ao seu pai: Mas papai, como você conseguiu comprar essa casa? E Rogério disse: Bom, Isabel, primeiro de tudo perguntei ao dono se ele vendia esta casa, e quando ele disse que sim, eu comecei há 2 anos atrás a colocar em prática tudo aquilo que você me ensinou, minha filha. Pensei nesse objetivo todos os dias. Era a primeira coisa que eu pensava quando me levantava de manhã e era o meu último pensamento durante a noite. Decidi que iria ser a minha meta para alcançar ainda este ano. Me esforcei, acreditei e com esperança e fé no coração consegui enfim realizar esse nosso sonho. O coração de Isabel se encheu de alegria, ouvindo aquelas palavras de seu pai. Carolina estava tão emocionada que só conseguia abraçar Rogério e chorar de tanta felicidade. A primeira coisa que Isabel fez foi ligar para seu amigo Juninho e dar aquela boa notícia a ele, e agradeceu mais uma vez por tudo que Juninho havia ensinado a ela sobre a lei da atração. Juninho se sentiu feliz e importante naquele momento e disse para Isabel: Tudo que colocarmos em nossos pensamentos e pedirmos isso com fé e um desejo ardente no coração, poderemos tornar real, Isabel. E assim, mais uma vez, as duas famílias ficaram muito felizes com mais essa conquista da família de Isabel. Eu poderia dizer que a história deles teve um final feliz e que ela termina aqui, mas a verdade é que ela só está começando. Agora que Isabel e sua família
descobriram como mudar tudo para melhor, muitos outros desejos ainda estão para ser realizados. Você também pode realizar os seus. Todo objetivo que o ser humano considera ser digno pode ser alcançado. Se você se esforçar pacientemente em seu objetivo, dia após dia, com fé, esperança e um forte e ardente desejo no coração, ele irá se realizar com certeza. Não desista de seus sonhos e realizações, seja eles qual forem. Só cuide bem da sua semente, plante, regue-a bem, arranque os matinhos que crescem ao redor, cuide dela com amor, até virar uma grande árvore cheia de frutos doces. E lembre-se, apenas um objetivo de cada vez, cuidando para que nossa mente tenha apenas pensamentos bons, agindo sempre com calma, tranquilidade e paz no coração, e tudo de bom que você pensar será atraído para você através da maravilhosa lei da atração. Fim. Este é um livro ainda não publicado. Se alguma editora ou empresário se interessar na publicação do mesmo, por favor, entre em contato comigo através desse canal. Todos os direitos autorais e propriedade intelectual dessa obra estão reservados ao dono desse canal. Aqui foi Marcelo Eustáquio Cândido, autor dessa obra e dono do canal Mente Mestra. Eu gostei de compartilhar esse audiolivro com vocês. Muito obrigado por ouvir. Um forte abraço.